Estou passando aqui para fazer uma reflexão com você. Seguinte, eu lembro que quando eu aceitei Jesus em 87, naquela época se pregava muito, era o que mais se ouvia, né, nos pregadores das igrejas pentecostais, principalmente, aquela pregação onde a temática em destaque era exatamente salvação, vida eterna, o arrebatamento da igreja, juízo final, o arrependimento, pregação contra o pecado. Se ouvia muito é, é, essa pregação da doutrina da santificação, o santificar-se mais. Se pregava muito em defesa dessa santa doutrina, apesar de que nessa época que eu aceitei Jesus, já tinha muita igreja também caminhando para a apostasia. Mas ainda se ouvia esta mensagem, né, essa mensagem arrebatadora, a mensagem que era o tema central nas igrejas. Geralmente os pregadores falavam do juízo final, do arrependimento, do inferno, falava da santificação, falava da volta de Jesus, o arrebatamento, o preparo da igreja para o encontro com o noivo. Quantas mensagens maravilhosas se podia ouvir nas igrejas. Hoje o que ouvimos? Hoje essas mensagens não dão ibope mais. Essa coisa de falar do arrebatamento, do céu, do inferno, de arrependimento, doutrina de santificação, falar sobre pecado. Hoje ninguém sabe nem o que é pecado. Se você perguntar para alguém, para ele definir pecado, defina pecado, eles não saberão mais dizer. Não se sabe mais. No máximo o conceito, mas não sabe mais definir pecado. Hoje a temática nas igrejas é outra. É aquela coisa da teologia neopentecostal, da teologia contemporânea, teologia da prosperidade. Hoje é o egocentrismo, é o homem, é a exaltação do eu. Hoje o que dá ibope é falar que você está por cima e que o céu, vamos dizer assim, está por baixo. O céu gira em seu favor. É como se Deus perdesse o lugar de senhor, passasse a ser servo, e o homem deixasse de ser servo, passasse a ser senhor. Então a doutrina da salvação mudou. Não existe mais essa doutrina do arrependimento, do arrebatamento, essa doutrina da santificação, essa questão do juízo final, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja acabou. Isso não é bom falar mais, né? Esse tipo de coisa assusta as pessoas, né? Parece que falar sobre isso vai mandar os irmãos embora, né? Os irmãos vão sumir da igreja se falar sobre isso. Mas era o que mais se falava na igreja do passado. E agora eu pergunto para os senhores uma coisa. A igreja do passado, aqueles irmãos que pregavam aquela doutrina, eram homens de Deus? E esses que pregam essa doutrina liberalista, essa doutrina mundana, que você pode tudo, que você é livre, esses homens que pregam hoje são do diabo? Ou os que estavam pregando lá no passado aquela doutrina ruim, pesada, prisioneira, aqueles homens aqueles eram homens do diabo e esses de hoje é que são de Deus? Ou é o contrário? Os que pregavam no passado eram do diabo e esses são de Deus? Ou os do passado eram de Deus e esses de hoje é que são do diabo? Estava pensando sobre isso. Toda aquela doutrina que eles pregavam no passado era de Deus? E essa doutrina toda que pregam hoje é do diabo? Ou era aquela doutrina do passado que era do diabo e essa doutrina que eles pregam hoje é de Deus? Já parou para pensar nisso? Aqueles homens do passado que pregavam tudo aquilo, que eram ferrenhos nas suas mensagens acerca do céu, arrebatamento e tal, aqueles homens estavam equivocados? E estes de hoje é que estão com a verdade?
Ou eram os do passado que estavam com a verdade e estes de hoje é que estão equivocados? Reflita, questione-se, pensa, bate aí, pensa, reflita. Estavam aqueles homens do passado que pregavam contra o pecado, que pregavam sobre arrebatamento, doutrina da santificação, arrependimento, céu, inferno, a volta de Jesus. Aqueles homens estavam equivocados, aqueles homens eram usados pelo diabo. Esses que hoje pregam essa teologia da libertação, esse liberalismo total, esses são de Deus? São eles hoje os homens de Deus? Essa é a mensagem do Evangelho. Esses homens é que estão com a verdade e os do passado é que estão equivocados? Coisa séria, hein? Você não sabe responder? É bom você responder isso. É bom você procurar resposta para isso. Em quem eu procuro resposta, meu Deus? Ó, falou o nome dele. Em Deus. Você precisa saber quem é que estava com a razão. Eram os loucos do passado que pregavam a doutrina de santificação, arrependimento, falava sobre o inferno, sobre a volta de Jesus, santificação. Aqueles estavam com a verdade ou aqueles estavam equivocados? Os que hoje pregam esse liberalismo, igreja mundana, os irmãos são livres para fazer o que quiser, as irmãs, os irmãos. Hoje as irmãs usam a roupa que quer, se pinta, usa joia e tudo. No passado não era assim, era diferente. Mas eles estão hoje com a verdade? São eles hoje os homens de Deus? Eram aqueles homens do diabo, estavam equivocados? Ou aqueles eram de Deus, estavam com a verdade? E esses hoje é os que estão com a doutrina de Satanás? Você precisa responder isso. Você tem a obrigação de responder isso para você mesmo. E sabe em quem você vai obter resposta? No Senhor. Você precisa buscar nele. Meu Deus, aqueles homens eram usados por ti quando defendiam a santidade, quando defendiam o arrependimento, quando defendiam a doutrina da salvação, da mudança de vida. Aqueles homens do passado, de 40 anos atrás, eram os homens que o Senhor usava? Ou eles estavam equivocados? É hoje essa pregação a pregação correta? A pregação da prosperidade, do dinheiro, da exaltação do eu, de que o céu está todo debruçado em teu favor, que você é vitorioso, e não importa a sua estética, não importa seu exterior, não importa nada, as irmãs são livres, os irmãos são livres, homens de barba, bigode, cabeludos, barbudos, roupinhas decotadas, enfim, bermudinhas, irmãs de calça apertadinha, e tudo farra. Hoje não há nem diferença, não consegue nem discernir mais quem é crente e quem não é, quem é mundo e quem não é. Você não consegue mais discernir se colocar um crente e um mundano junto. E você vai dizer para mim, tem nada a ver. Eu sei que você vai dizer para mim, tem nada a ver. Mas a pergunta continua. Esse evangelho que se prega hoje, o evangelho da libertação, da libertinagem, do liberalismo, é esse o evangelho de Deus? Ou o evangelho que eles pregavam no passado era o evangelho de Deus? Os homens do passado pregavam usados pela carne ou por eles mesmos? E são esses de hoje que pregam usados pelo Espírito Santo? Ou os homens do passado eram usados por Deus e esses de hoje é que são usados pelo diabo?